Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma coluna curiosa aqui no Globo, né, escrita pelo senhor Miguel de Almeida, que fala sobre inovação e como as inovações mexem com a política. Né? É muito engraçado porque ele sai num caminho totalmente enviesado, dizendo que as inovações que causaram os problemas do Trump e do Bolsonaro. Como assim causaram os problemas, meu amigo? A inovação é que está salvando o mundo de Lula e Biden, né? Mas tem também uma outra parte interessante aqui, que ele mexe com o Tachad e ele reforça aquilo que eu já falei para vocês, que é por onde esse pessoal, por isso que o pessoal está chateado com os memes do Tachad, né? Vamos entender esse caso aqui? Pois bem, a coluna aqui do Miguel de Almeida, no Globo, né, fala sobre o futuro que a esquerda e a direita mal enxergam. Então ele se coloca como isentão, não está nem na esquerda nem na direita. Mas sabe quem que ele acha que é um meio termo razoável? Olha só, Fernando Haddad, cara, é o meio termo, olha só. Não é de se estranhar que os bolsonaristas incentivem memes contra Fernando Haddad. Como assim incentivar memes, né? Porque quando você concorda com o meme, você copia aquela ideia. É assim, os memes crescem justamente porque muitas pessoas concordam com aquelas ideias. E no caso do Tachad, não é nem o pessoal da direita, eu já falei para vocês, muito do crescimento que teve, que assustou a esquerda, é porque até o pessoal na esquerda está compartilhando esses memes, né? Então, no final das contas, não tem nada que a direita forçou os memes. Mas olha só, ele diz aqui, ó, desde já percebem de onde surgem indícios de uma política pública alternativa à polarização. O Haddad não é polarização, não, cara, o Haddad é centro, bicho. Esse pessoal tá realmente num outro planeta, cara. Tá numa outra atmosfera, uma outra galáxia, num terceiro multiverso. Não é nem no nosso multiverso, não é um outro multiverso diferente que esse pessoal tá, em que o Haddad é centro. O Haddad foge da polarização, meu amigo. O Haddad que só quer botar imposto, que só obedece o Lula. Obedece cegamente o Lula. Né? Não, não pode, não. O Haddad é o centro, né? O cara central ali. Chega a ser engraçado isso, né? Mas reforça aquilo que eu já falei para vocês sobre o porquê que doeu isso na esquerda, né? Porque meme tem meme com um monte de gente, mas eu já falei para vocês, o roteiro da esquerda já está certinho. Eles estão copiando os Estados Unidos em gênero, número e grau, né? Vai chegar 2026, o Lula tá velho, igualzinho, mesma coisa que fizeram com o Biden lá nos Estados Unidos, vão falar como fazer com o Lula aqui. O Lula tá velho, não pode, tem que abrir espaço para novas lideranças e coisa e tal. E o Haddad vai ser o candidato do PT, né, para salvar o PT, o candidato que foge à polarização, não é de nenhum dos dois lados, é um cara despolarizado. Eu vou te falar um negócio, cara, esse pessoal realmente... Mas enfim, esse é o plano deles. E por isso que eles ficaram muito sentidos com os memes do Tachad, né? Porque eles sabem que esse tipo de coisa pega, cara. Não, eu vou te falar um negócio. Você pode achar que o meme não é brincadeira e coisa. E é brincadeira. Mas pega principalmente porque reforça um aspecto que é real, né? As pessoas só compartilham muito memes do Haddad porque percebem isso. Você só vê, como a gente já falou, só vê o Haddad falando de aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. Porra, uma hora cola isso aí, né? E quando você bota o tom de humor, né, você realmente consegue destruir a pessoa. E é isso que está acontecendo com o Haddad. O Haddad está se tornando inviável em 2026 por conta do Tachad. E que bom que isso está acontecendo, né? O pessoal já está ficando com medo disso daí. Mas aí, o que eu acho mais interessante desse artigo aqui é que ele fala de um livro do Daron Acemoglu, eu confesso que eu não conheço, que fala sobre poder e progresso e diz que a história das tecnologias e seus reflexos sociais causam grandes problemas, porque não sei o que lá, porque acabam, como aconteceu em outras evoluções, as tecnologias digitais provocam um desnorteamento em muitos setores econômicos e reflexos imediatos na organização sociais, né, na organização social. Diversas ocupações foram extintas, muitas profissões perderam valor. Até aí eu concordo com ele plenamente, é isso aí mesmo, sempre acontece assim, né? Ou seja, você tem novas tecnologias, um monte de profissões deixa de ter valor, um monte de serviços e produtos passam a não ser mais valorizados, mas surgem também novas oportunidades, surgem novas profissões, surgem novos produtos e serviços, e é assim que o mundo caminha, né? E tipicamente sempre numa posição melhor. Por quê? Porque é lógico, você abraça aquilo que te faz bem. Então, quando a sociedade migrou, por exemplo, dos livros escritos para a prensa, ela migrou para uma posição melhor, mais gente passou a ter acesso à informação, né?
A informação que era limitada antes passou a ser disponível amplamente. Agora com a internet, mais ainda, né? Você tem mais informação aqui. Ele coloca, por exemplo, a questão da produção de algodão no Maranhão, né? Que o Maranhão tem grandes casarões, né, e coisa e tal, uma grande riqueza que teve na região justamente pela produção de algodão. Na época competia com o Mississippi nos Estados Unidos, né, que tinha os plantations lá nos Estados Unidos. Ambos os casos usavam mão de obra escrava, uma coisa lamentável, né? Mas aí o que aconteceu? E aí eu quero trazer o ponto aqui, que é uma crítica que ele não faz aqui, mas eu faço. O Brasil, de novo, com medo de inovação, ficou para trás, né? Os Estados Unidos teve uma guerra sangrenta, uma guerra civil sangrenta, e aboliu a escravidão. Era para as plantações no sul dos Estados Unidos quebrarem todas, porque não tinha mais escravo, agora tinha que pagar a pessoa para trabalhar na plantação, ficaria muito mais caro, né? O que aconteceu? O Brasil continuou. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E o que o Mississippi fez? Apostou na industrialização, criou os teares lá, começou a apostar na industrialização em cima da indústria, da coleta do algodão. Com isso, rapidamente, os Estados Unidos teve uma queda no final das contas, né, quando acabou a guerra civil lá, mas depois começou a crescer essa área, e hoje em dia o Brasil que perdeu tudo, não compete. Por quê? O Brasil, mesmo com escravo, já não conseguia competir. Quando teve a abolição da escravidão aqui no Brasil, aí o Brasil estava atrasado, já estava atrás na história, já não teve mais tempo de chegar na Revolução Industrial, e Alcântara, no Maranhão, hoje em dia é um lugar abandonado lá, que já foi muito rico. E ele fala aqui sobre a questão da borracha no Amazonas também, mesma situação, né? O que acaba acontecendo nesses casos, né? O pessoal aqui no Brasil se senta nos louros e tô ganhando dinheiro pra caramba. Não muda nada não pode mudar nada não. Tecnologia, não quero tecnologia não, deixa tudo quieto e coisa e tal. Inevitavelmente o mundo muda, em outros lugares se usa tecnologia, quando você vai ver você está ultrapassado e perde, né? O fato é esse, não tem porto seguro, não tem um lugar que você possa parar e falar aqui tá bom e para. O mundo não vai parar nunca, a tecnologia vai sempre evoluir, né? E aí o que ele coloca aqui é que com isso várias pessoas perderam emprego e coisa e tal. Ele fala que o Lula, que era um torneiro mecânico, hoje em dia não teria mais emprego. Eu não sei não, tá? Você tem torneiros mecânicos hoje em dia ainda, né? É que hoje em dia você usa muito mais a CNC, né? Que são aqueles tornos que são totalmente automatizados. Mas ainda tem a pessoa que opera aquilo ali, ela vai programar o torno, né? É uma atividade muito mais intelectual do que era na época do Lula. Na época do Lula você tinha ali a coisa manual, apesar de que eu acho que o Lula nunca foi torneiro mecânico, o pessoal meio que inventou essa história aí. Ele operava uma outra máquina lá na empresa, bom, mas enfim, isso não importa, né? O ponto é, de fato, o torno mecânico hoje em dia, o torno durão mesmo, você não encontra muitos por aí no Brasil, mas a verdade é que nas empresas mais modernas, o pessoal que usa coisa com precisão, é tudo automatizado. Você tem que saber linguagem de programação para programar o torno, né? E é isso, é assim que funciona, né? Aí, ou seja, ele fala que isso acaba com isso, causa uma confusão social, e é por isso que subiu o Trump, o Bolsonaro e coisa e tal. Ou seja, a avaliação dele é que é a tecnologia que está atrapalhando o mundo, né? E isso é uma visão extremamente burra no final das contas, porque na verdade não, a tecnologia melhora o mundo, né? O fato de você ter tornos hoje em dia mais automatizados permite uma produtividade muito maior, as coisas ficam mais baratas. O próprio tecido, né? Como teve a industrialização da indústria de tecido, hoje em dia você compra camisa por uma pequena fração do custo que era antigamente, né? Ou seja, antigamente o tecido era caro, custava caro um tecido. Então, quando veio a Revolução Industrial, passou a ser barato. Um monte de gente passou a poder ter camisa, comprar camisa. Então, essa é a coisa positiva no final das contas, né? E é o que eu falo, esse eu acho que é o grande problema cultural do Brasil, é esse apego ao passado, não querer mudar, não querer aceitar a tecnologia. Tem que abraçar a tecnologia o mais rápido possível. Aí você vê aqui, ó, o Senado está querendo regulamentar a inteligência artificial. Eu estou falando para vocês, isso é ruim. Isso é ruim por quê? Porque no final das contas, quando você regula uma área, você diminui a inovação nessa área. Você começa a limitar para onde que aquela área pode ir. Enquanto em outros países isso está aberto ainda, as pessoas vão poder inovar num monte de área, aqui no Brasil já vai ser proibido um monte de coisa. E aí o que vai acontecer? Mais uma vez vamos ficar para trás. Não porque é muito perigoso, porque alguém pode fazer uma cara do Pacheco falando merda. Para que alguém vai usar a inteligência artificial para fazer uma cara do Pacheco falando merda? O Pacheco fala merda dia sim, dia também. Para que precisa disso, né? Mas é o medo desse pessoal, o medo desses políticos. Não vão fazer uma inteligência artificial minha falando uma coisa errada e coisa tal. Amigo, que coisa ignorante isso daí, né? O fato é, não vai impedir isso.
mesmo com regulamentação, vai continuar surgindo esse tipo de coisa, mas a regulamentação vai acabar inibindo, né, iniciativas reais de crescimento nisso daí. E o pior é o seguinte, você sabe que lá no Senado não está passando essa regulamentação da inteligência artificial, né? O pessoal viu que isso é censura, que isso não tem, ninguém quer isso daí de verdade e não estão passando. Agora, que olha só, Lula prepara decreto com plano de inteligência artificial. Vai regulamentar a inteligência artificial por decreto. O Lula, exatamente. Olha a confusão que isso vai dar, né? Mais uma vez, indo para o lado errado por medo da tecnologia. Vamos ficar para trás mais uma vez. E pior, isso daqui vai ter um monte de consequência para censura nas redes sociais, para censura nas plataformas, para um monte de idiotice, né? É o que eu falo para vocês. O grande problema do Brasil, o que acabou com Alcântara no Maranhão, acabou com Manaus na época da borracha e coisa e tal, o pessoal acha que foram os inimigos que roubaram a borracha e levaram para não sei aonde. Meu amigo, todo mundo leva tudo para tudo quanto é lugar, meu amigo. A questão é que você tem que estar na ponta da língua da tecnologia, tem que estar na ponta da tecnologia, ali na ponta da onda, na crista da onda para navegar a tecnologia. Se você começa a ficar, não, eu estou bem, aqui a tecnologia não me ameaça, temos que proibir a tecnologia para não me ameaçar. O que vai acontecer? Alguém vai usar a tecnologia, alguém vai tirar o seu posto mais adiante. É o que está acontecendo aqui, inclusive nessa coisa de direita e esquerda, né? Por que a esquerda está tão reacionária no momento, tão contra a mudança no momento? Exatamente porque ela está bem. A esquerda domina o debate político no Brasil, dominou nos últimos 20 anos o debate político no Brasil, né? O que aconteceu? Ficou folgada, se apegou ao passado e agora está nessa luta para proibir a inovação, porque senão a direita ganha. E eu lamento informar vocês, a inovação é irresistível, é uma força irresistível. Quem não abraça a tecnologia fica para trás. É uma pena que essa cultura seja tão forte no Brasil.